quente à tarde, né? As tardes quentes, né? Mas à noite, né? Aquele fresquinho de conquista maravilhoso, né? Tão bom estar com vocês mais uma vez nesse sábado. Nós estamos na terceira aula de História de Missões. Quero agradecer o pastor Antônio Vitor, que está conosco, muito bom. Nós estamos juntos aqui nesta programação de hoje. Meus amados, nós temos um versículo do Senhor Jesus, depois que ele apareceu aos discípulos, depois da sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos e ele disse uma coisa muito interessante para os seus discípulos. O Senhor Jesus diz aqui em João capítulo 20, versículo 21, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Impressionante esse versículo. Mostra o coração do nosso Deus em amar tanto a nós que o Senhor Jesus, obedecendo o Pai, enviado pelo Pai, vir aqui à terra. Grande exemplo de missionário é o Senhor Jesus, que deixou toda a sua glória e veio aqui a este mundo cheio de pecado, cheio de tristeza, e veio com um propósito singular de morrer numa cruz, o sacrifício dele na cruz por nossos pecados, e também a sua ressurreição, dando prova de que pode dar vida a todos que creem. E agora, aqui com os discípulos, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então os discípulos então entenderam a grande comissão deles obedecerem este enviar do Senhor Jesus. Então nós já estudamos, né, o livro de Atos, já passamos pelos livros de Atos, a primeira parte, os pais ali do começo, né, os discípulos, os pais da fé, e ali nós estudamos até o ano 300, passamos agora para a Idade Média, 3 períodos da Idade Média. A Idade Média é caracterizada por muitos missionários da Igreja Católica que enviaram muitos em vários locais. Não temos tanta história de missionários evangélicos levando as Escrituras durante esse período da Idade Média. A Idade Média é caracterizada pela expansão da Igreja do cristianismo, chamado a Igreja Católica, daquela época, e houve um crescimento muito da Igreja Romana durante esse período da Idade Média. Muitas vezes envolvimento com política, envolvido com outras coisas, mas enviavam certas pessoas para fazerem o que chamava naquela época de missões, enviado a vários locais. Durante esta época da Idade Média, também veio o surgimento do islamismo. Os muçulmanos tiveram o início, mais ou menos no ano 622, quando Maomé, que é o fundador do islamismo, ele então inicia a era do islamismo, o Islã. Islã significa submissão, a palavra Islã. E nós vemos que o crescimento grande do islamismo durante esse período, o cristianismo autêntico de conversão pela fé no Senhor Jesus Cristo estava menos presente. Então o islamismo cresceu muito, né? Muitas vezes qualquer um que era infiel era morto à espada, e nós entendemos que uma das grandes dificuldades com o islamismo e o verdadeiro cristianismo é que eles acreditam e creem que o Alcorão
é inspirado e que a palavra de Deus não é a palavra de Deus inspirada. Então isso aí é uma das grandes falhas e dificuldades que temos com o islamismo, porque quando você vai falar de Jesus Cristo para alguém que é muçulmano, ele tem dificuldade de aceitar a autoridade bíblica, a autoridade da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma barreira muito grande e precisa, com muito amor e dedicação ao povo do islamismo, né? Temos que mostrar a autoridade bíblica da palavra de Deus e pedir que Deus trabalhe no coração. Uma vez que o muçulmano ele aceita a palavra de Deus como a palavra de Deus, muitos deles chegam a converter ao Senhor Jesus Cristo. Então essa é a maior barreira que temos em evangelizar alguém que está no islamismo. Calcula-se hoje, só para ter algumas estatísticas, que é 1,6 bilhões de muçulmanos hoje. Isso mais ou menos 23% da população mundial, mais ou menos 23%. A Indonésia é o maior país muçulmano, com 230 milhões de pessoas muçulmanos. Depois tem o Paquistão, que é um número bem alto de muçulmanos, e a Índia tem 160 milhões de muçulmanos na Índia. Então nós entendemos que se o crescimento continuar do jeito que está indo, mais ou menos no ano 2050, vai ultrapassar o que se chama de cristianismo, mais ou menos no ano 2050. No Brasil, existe mais ou menos 40 mil muçulmanos. Nós temos um missionário da missão BGFM, ali em Foz do Iguaçu, que trabalha com muitos dos muçulmanos ali em Foz do Iguaçu, onde que é a entrada principal no Brasil dos que entram, que são muçulmanos. Portanto, então, nós vemos aí um crescimento, um avanço muito grande do islamismo através do mundo inteiro e cresce alarmamente. Nós entendemos, então, nesse período chamado a Idade Média, houve, como já disse, um avanço da parte da Igreja Romana, a Igreja Católica, mas muitas vezes tinha muitas dificuldades em apresentar este evangelho que nós conhecemos como o evangelho da fé em Cristo Jesus. Muitas vezes era voltado a uma mistura junto com as políticas do país, muitas vezes tinha outros interesses, e o evangelho pela fé, um evangelho que não é segundo as obras, muitas vezes este evangelho que é ensinado nas Escrituras pelo Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos, não era pregado em muitas nações. Crescia muito assim o respeito e o conhecimento da Igreja de Roma, mas a propagação do Evangelho pela fé em Cristo Jesus, na ideia de que a salvação é não pelas obras, mas é pela fé na obra que Cristo fez na cruz, este Evangelho muitas vezes era substituído por evangelho de obras, um evangelho de sacramentos, E foi nesse período que as cruzadas cresceram muito, né? Houve 8 cruzadas, mais ou menos um período de 200 anos. E as cruzadas era para ir lá em Jerusalém e libertar Jerusalém do domínio dos muçulmanos ou do islamismo. E então estiveram 8 marchas para Jerusalém. Muitos destes que eram das cruzadas eram da França, eram da Inglaterra, da Espanha, e eles fizeram então muitas essas guerras. E muitas vezes
Até eu conversei recentemente com alguns judeus que eles têm uma ofensa muito com a cruz por causa das cruzadas, que eles levavam a cruz na frente, né, como se fosse defendendo o cristianismo para libertar. Infelizmente, envolveu-se na parte de política, envolveu-se muito na parte econômica, e muitas vezes o interesse econômico muitas vezes foi muito mais importante do que supostamente libertar Jerusalém dos muçulmanos. Mas os interesses então eram muitas vezes outros interesses de mais de riquezas, de conhecimentos, de política, do que verdadeiramente a libertação que a palavra de Deus traz, que o Evangelho traz, que é o pecador perdido ser salvo e liberto dos seus pecados e uma esperança nesta vida, não através de violência e não através de guerras, mas através verdadeiramente da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como ele disse que era para nós proclamarmos este Evangelho até os confins da terra. Muito bem, então nós entendemos então que houve muitos missionários naquela época da Igreja Católica, como Francisco de Assis, o Domingos, Monte Corvino, né? E chega um período que nós chamamos de 1500 adiante, um período da Reforma. Então, o período da Idade Média, um período difícil para missões, um período onde que algumas pessoas se destacaram, já falamos isso nas outras aulas que nós tivemos aqui a semana passada, mas a Reforma então vem dos anos 1500 a 1650, por aí, nós temos uma época chamada Reforma. Os reformadores, eles começaram de enxergar que muitas coisas estavam acontecendo na igreja romana que eles não concordavam. Eles não concordavam com a autoridade final, por exemplo, do Papa. O Papa era a autoridade final na interpretação das Escrituras. Inclusive, os sacerdotes da igreja eram os únicos que podiam interpretar e pregar a palavra. A palavra de Deus não estava nas mãos do leigo, não estava nas mãos do povo naquela época. Aí nós entendemos, né, que os reformadores, eles insistiam que a salvação era pela fé, a justificação pela fé, né? E a autoridade final das Escrituras, não a autoridade final de uma igreja, a autoridade final de alguém da igreja, seja um sacerdote, seja o Papa, ou seja alguém, é que a autoridade final são as Escrituras, essa é a autoridade final. Então, o Evangelho ensinado nas Escrituras, os reformadores queriam trazer esse Evangelho para o povo. E nós entendemos então que isso foi extremamente importante para missões, porque missões ela sai da autoridade bíblica, missões sai da autoridade que nós temos nas Escrituras, como Jesus ensinou, como os apóstolos ensinaram, assim a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ensinar. Portanto, então, nós entendemos que apesar de que muitos reformadores não estavam muito interessados em missões, mas nós vemos que foi um fundamento importante para, eventualmente, nós vermos missões crescer logo após a reforma. Mas os reformadores foram importantes, que eles insistiram na propagação da palavra de Deus, eles insistiram na tradução das Escrituras na língua do povo e imprimir a Bíblia para que o povo pudesse então ler as Escrituras e entender o Evangelho puro como pregado por Jesus Cristo e os apóstolos. Então houve realmente um grande despertamento. Não é? Aí nós temos alguns desses homens que Deus usou, como Martim Lutero. A ideia da reforma começa com ele, mais ou menos no ano 1517, quando ele prega as 95 teses ali no castelo de Wittenberg, ali na Alemanha.
onde houve um protesto sobre todas as indulgências, onde que você podia pagar ou fazer alguma indulgência para você tirar a sua avó, sua mãe que estava no purgatório, e se você pagar essas indulgências e com certas orações, então ia tirar a pessoa do purgatório e ter um lugar nos céus. Então, muito disso foi um protesto muito grande contra isso, porque a pregação do Evangelho não é através de você fazer algo que a igreja exige e insiste que você deve fazer. Isso não traz salvação. O purgatório não existe na palavra de Deus. Então, muitas coisas foram inventadas e produzidas pela Igreja Romana que produziu o desejo da reforma, dizer não. É através unicamente de Jesus Cristo que temos salvação. E aí, então, a reforma foi extremamente importante. Houve muita mariologia, era muito importante. A Maria tinha uma posição extremamente importante, até hoje, uma posição muito importante na Igreja Romana. E os da reforma estavam dizendo não, é somente através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus, o único mediador para nós podermos ter salvação em Cristo, ou perante Deus, é através de Jesus Cristo e ponto final. Portanto, então, existia um grande número de pessoas que Deus levantou, como Martim Lutero, Filipe de Melanchthon, João Calvino, inclusive João Calvino, que começou alguns princípios, por exemplo, da igreja presbiteriana. Mais tarde é o John Knox, que é o fundador da igreja presbiteriana, mas o João Calvino, ele interessava em missões. Inclusive, nós temos na história brasileira, em missões evangélicas no Brasil, em 1555, os primeiros missionários que vieram, os huguenotes ali da França, que eles vieram, naquela época, eles foram mortos pelos uma revolta. Os portugueses não gostaram, houve uma revolta, os jesuítas também não gostaram da propagação do evangelho daquele pessoal ali na Baixada de Guanabara, ali no Rio de Janeiro. Isso foi em 1555, mas foram enviados pelo João Calvino e o movimento ali junto com ele da reforma. Aí nós temos na Suíça nós temos ali o Zwingli, né, que ele também houve muita contenda entre os protestantes e o catolicismo, uma batalha muito difícil. John Knox, mais tarde, ali na Escócia, vocês talvez já ouviram que ele orava, me dê Escócia, senão morro, né? Foi a oração o quanto ele amava a Escócia e quanto ele queria ver os escoceses conhecer a Cristo como Salvador. Então aí nós temos então alguma expansão, um pouco de expansão durante a reforma. Não foi tão grande, mas era a propagação de que precisava voltar à palavra de Deus, voltar aos ensinos do Evangelho, os ensinos de que realmente Jesus Cristo é o único meio para a salvação. Mesmo durante este período todo, houve ainda da Igreja Católica, ainda o Francisco Xavier, que foi um missionário da Igreja Católica, que levou o catolicismo para muitos locais, trabalhando com crianças. Os reformadores levando o Evangelho de Jesus Cristo, tinha uns holandeses que foram para o sul da Índia nesta época. Então aí nós temos o começo de alguns missionários comprometidos com a palavra de Deus, que agora estão começando de levar o Evangelho para outros locais. Os holandeses também foram envolvidos para um lugar chamado Java, outro lugar para
hoje nós chamamos de Taiwan, né, ou a Formosa, longe, né, distante de longe. Olha, nós estamos falando da Índia, nós estamos falando no outro lado, né, da China, e já o evangelho sendo levado por esses missionários holandeses. Isso é um resultado da reforma. Quando a reforma, então, começou a tomar mais espaço, o norte ali da Europa, então nós vemos, então, o início de missões crescendo ali naqueles locais. Pois bem, então nós chegamos em 1650, nós começamos uma era de missões modernas. A gente chama de missões modernas por causa de missões como nós conhecemos hoje, de enviar missionário, o evangelho é pregado, escolas são estabelecidas, seminários são estabelecidos, e esses seminários, então, muitos vão desenvolvendo após o treinamento e vão para outros países levando o evangelho de Jesus Cristo. Aí nós temos nessa época, então, o evangelho expandindo pela Europa, depois da Europa expandindo para as Américas, vindo para a América do Norte e aqui na América do Sul. Aí nós vemos então um crescimento do evangelho neste período. Houve uma universidade muito importante da expansão de missionários nesta época, lá na Dinamarca. Estou falando de tantos países e nome de pessoas diferentes, nossos queridos ouvintes, né? Mas vocês vão aí tolerando um pouco aqui. Eu vou falando um pouco desses locais, só para nós entendermos de onde que missões veio, de onde que nós temos missões hoje. Aí nós temos aqui a Universidade de Halle, na Dinamarca. Aqui houve um rei chamado Fernando Frederick, e ele apoiou muito o treinamento dos primeiros missionários. Nós temos um apoio financeiro, né? E então eles começaram de ter um movimento pietista aqui nesta universidade. É uma universidade, vários cursos, mas teve um grupo pietista, um grupo que queria não somente a religião fria, formal dos luteranos, naquela época que predominava, mas eles queriam ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, em vez de simplesmente algo frio de religião. Eles queriam ter esse relacionamento do Evangelho, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de um relacionamento com o nosso Salvador. Zenzibalg e Plutchot, esses foram os primeiros que levaram o Evangelho para a Índia, mais uma vez na Índia, em um lugar chamado Tranquebar. E ali, então, eles pregavam o Evangelho na Índia, um resultado significante, né? 350 pessoas chegando a conhecer Jesus Cristo. Eles estudavam o que se chama do catecismo daquela época, foi traduzido e os alunos estudaram. Eles também formaram um seminário e um dicionário do idioma ali na Índia, Tamil, chamado Tamil. E a Bíblia, então, foi completamente também traduzido em Tamil. Uma das coisas que nós temos que entender desses primeiros missionários, que nós vamos passando aqui, é que eles estabeleceram escolas, seminários e traduziam a Bíblia. Extremamente importante para o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo entre as nações. Este Evangelho puro, este Evangelho de salvação unicamente através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, sua ressurreição, e Ele é o único meio de nós podermos realmente termos certeza da salvação, no Evangelho pregado desta forma. E esses servos do Senhor pregaram o Evangelho e entenderam que o povo precisava aprender de ler
e precisava também de ter em sua língua. Até hoje isso acontece com várias missões, novas tribos, várias missões que além e outras missões de Wycliffe, que hoje estão envolvidos com a tradução da palavra de Deus no idioma de um povo nativo, um povo indígena ali da terra, seja no Brasil, seja em outros países, e os missionários eles então vão colocar a palavra com a fonética e tudo perfeito, como ensinar o povo a ler e depois colocar a palavra de Deus, né, fazendo o alfabeto e tudo, a gramática, e depois traduzindo a palavra de Deus na língua do povo nativo ali onde está o missionário pregando o evangelho. Então isso tem acontecido, né, através dos séculos. Através dos séculos, aqui nós estamos o quê? 1650, 1700. Então nós estamos vendo que já há anos vem esta dedicação com a palavra de Deus no idioma, desde a reforma, né? Aí com esses missionários levando o evangelho para outras nações. Aí temos o Schwartz, que foi também para a Índia, né? Também da missão chamada a Missão Dinamarca Halle, que veio da Universidade de Halle. Lembra que é dessa universidade que nós estamos vendo os primeiros missionários saindo para levar o evangelho a outras terras. Noruega, um senhor lá de Noruega, ele foi para os escandinavos, ali perto de Groenlândia, e assim o evangelho foi expandindo, norte da Europa, né, na Escandinávia, e também ali para a Índia, o crescimento do evangelho. Nós temos várias pessoas que ajudaram o evangelho neste período. Agora, depois da universidade ali na Dinamarca, né, a Universidade de Halle, houve também o que se chama dos missionários morávios. Os morávios, eles viram um declínio da missão Dinamarca-Halle e, graças a Deus, missões não morreu, não houve morte de missões, pelo contrário, os irmãos morávios foram influenciados por pietismo ali da Universidade de Halle. Eles então começaram de envolver com missões. Os morávios moravam ali, na parte da Alemanha, e tinha um senhor chamado o Conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf. E esse senhor, um alemão muito nobre de nascença, ele entendeu que era necessário ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo para a salvação. Aqui nós temos algumas palavras dele. Por exemplo, ele dizia: eu tenho uma só paixão, é Ele e só Ele. Ele sendo o Senhor Jesus. E ele se tornou então bispo da Igreja Morávia em 1737. Nós estamos vendo aqui, né, uns 300 anos atrás. E aí houve uma urgência entre os morávios, não de ficar contente só com o evangelho para eles, mas de expandir. E a maneira em que Zinzendorf fez isso foi diferente. Os seus métodos eram de treinar leigos para serem evangelistas, e o alvo deles era mais levar o evangelho. Agora, um dos problemas dos nossos irmãos morávios é que eles tinham pouco ênfase em teologia. Mais era levar o evangelho, mais era propagar o evangelho, mas não houve aquele equilíbrio. Missões precisam de ter um equilíbrio. O evangelho puro, o evangelho sagrado que nós temos nas Escrituras, com também a doutrina e a teologia das Escrituras, uma interpretação correta
quando nós vemos a doutrina sobre Jesus Cristo, a doutrina sobre a salvação, a doutrina sobre a igreja, a doutrina sobre os últimos tempos, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, a doutrina do pecado do homem, que o homem tem se separado de Deus por causa do seu pecado, ele nasce já perdido em seu pecado, a necessidade de Cristo e a providência de Jesus Cristo, a morte e ressurreição. Então essas partes da doutrina muitas vezes não tinha grande ênfase com os morávios. Eles entendiam levar o evangelho, mas tinham pouca as verdades de doutrinária depois que alguém convertia. Então eles falavam do evangelho, a pessoa convertia, mas não tinha aquilo que nós chamamos hoje de discipulado. Não tinha aquele trabalhar com a pessoa para crescer na fé. Então uma das grandes dificuldades com os morávios. Mas nós entendemos, sob a liderança de Zinzendorf, o evangelho foi estendido, né? Foi estendido para a América Central, foi estendido para perto do Canadá, aos índios ali nos Estados Unidos, na Alasca, na África do Sul, na Austrália, e muitos desses lugares, as Himalaias, lá no Tibete, lá no norte ali lá da Índia, o evangelho foi levado por todos esses cantos. Os morávios extremamente zelosos em ir levar o evangelho. Por quê? Porque não esperava-se necessariamente para um grande período de treinamento. Era um treinamento de leigos, eles logo sentiam desejo de levar o evangelho e eram enviados pelos morávios aí a estes cantos para levar o evangelho. Temos um senhor chamado, por exemplo, George Smith. Ele, com 16 anos, ele converte ao Senhor Jesus Cristo e ele vai da Holanda aprender a língua holandesa, e aí ele levado depois, ele é enviado para a África do Sul, e ali ele trabalha com os Hottentotes, que eram aqueles índios da África do Sul, mais baixos, aqueles bem baixinhos, né, os Hottentotes. E aí nós temos então este trabalho, o quê? 1709, você vê que ali tem os que vieram lá da Universidade de Halle, agora temos os missionários dos morávios, né? E aí nós vemos então as missões foram levados depois para a América do Norte, e nós vemos então vários missionários que levaram o evangelho para a América do Norte. O Roger Williams, por exemplo, ele foi em 1600 e pouco, e ele foi para uma ilha chamada Rhode Island, um local chamado Rhode Island nos Estados Unidos, e ali o evangelho foi pregado grandemente entre os indígenas ali naquela região de Rhode Island, no leste dos Estados Unidos. Outro missionário que se levantou nessa época, chamado John Eliot, e ele foi o apóstolo entre os indígenas norte-americanos. Ele trabalhou 58 anos entre os indígenas norte-americanos, ali no leste dos Estados Unidos. Então ele foi um dos missionários que aprendeu a língua do povo onde ele estava evangelizando, e assim então podia comunicar melhor com aquele povo indígena. Aí nós vemos então vários métodos que foi usado, né? Aqui agora já começa de ter mais evangelismo e mais discipulado. Demorava batizar alguém, porque a pessoa era mais discipulada dentro do ensino da palavra de Deus, e depois a pessoa era então batizada. Houve mais maturidade nos cristãos. Os cristãos, quando convertiam, então eles tinham mais aprofundavam mais nas escrituras. Isso nós vemos por influência dos puritanos,
a influência dos chamados separatistas que saíram da Inglaterra e vieram até as Américas, e com ênfase mesmo no estudo das Escrituras. E aí nós temos vários desses homens de Deus que Deus usou. Temos aqui a família chamada Mayhew. Essa família Mayhew trabalhou 4 gerações entre os indígenas ali nos Estados Unidos. Um dos bem conhecidos na história é o David Brainerd, né? E esse David Brainerd, um escocês, veio para os Estados Unidos e ele então foi aceito como missionário, enviado pela igreja já nos Estados Unidos, enviado pela própria igreja lá no estado de Massachusetts, e ele foi enviado e viajava com o intérprete no começo, interpretando. O intérprete, então, ele pregava, o intérprete, então, obviamente, traduzia, e muitos, assim, converteram ao Senhor Jesus Cristo. Ele morreu aos 29 anos com tuberculose, mas muito conhecido pelo o jornal que ele escrevia, o seu diário, todo dia. Desculpa, e até hoje nós temos esse diário traduzido, inclusive em português. A sua paixão de conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Aí vários outros missionários, outro missionário morávio, dos morávios, né? Foi um senhor chamado David Reisberger, depois um outro Wheelock, e esses homens todos levando, né? O Wheelock foi um congregacional, e Isaac McCoy, ele foi um missionário batista, levando o evangelho em vários estados norte-americanos, inclusive até lá para Califórnia, Washington, bem no oeste dos Estados Unidos, o evangelho já nos anos 1800 e pouco, já sendo levado. E assim, muito da terra, muita parte norte-americana ali, conheceram o evangelho através desses missionários que espalharam o evangelho. Portanto, então, nós chegamos ao pai de missões modernos, que foi um missionário que nós vamos terminando agora, né? Mas eu só quero deixar o nome dele para a semana que vem, nós já começar de falar um dos missionários mais famosos ali na Índia. O nome dele é William Carey. Aí a gente vai, semana que vem, terminar essa área de missões, como o evangelho chegou até aqui na América do Sul. E semana que vem, se Deus quiser, nós vamos terminar com o evangelho aqui no Brasil. Bom, pastor Antônio Vitor, chegando no final, uma aula bem corrida. Não sei, meus alunos, eu espero que vocês estão bem atentos aí a um pouco da história de missões, como Deus levantou pessoas através da história. Então nós estamos no final. Que Deus abençoe todos vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Você está ouvindo Encontro com Cristo. Não adie o seu sonho. Venha ser bilíngue na Fluência Idiomas. Escola credenciada pelo Método Callan. Inglês em 1/4 de tempo. Venha ser bilíngue na Fluência. Cursos presenciais e online. Avenida Jonas Otélio 398. Aulas demonstrativas gratuitas. 77 98849 1010. Seminário Teológico Bíblico Thompson. Há mais de 50 anos capacitando e formando homens e mulheres para o serviço cristão. Venha você também se capacitar. Contamos com professores especializados nas áreas do saber teológico e comprometidos com as verdades do Evangelho. Matrículas abertas. Rua L 531, loteamento Morada dos Pássaros 3, bairro Felícia. Telefones 77 3425 2001 98844 2001. Seminário Teológico Bíblico Thompson. Fundamentado nas verdades bíblicas. Colégio Alice Thompson. Educação cristã para a vida. Educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 6º ano. Educação física, inglês, xadrez e musicalização infantil.
Venha conhecer nossa proposta de educação confessional cristã. Matrículas abertas. Avenida Pedro Francisco de Moraes Filho, 307. Morada dos Pássaros 3, Felícia. Fone WhatsApp 77 3424 6975. Fica por aqui mais um programa Encontro com Cristo. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.